O que há de errado com o Sr. Batata? Por que todos os personagens caem quando riem? Essas são algumas das perguntas sem resposta sobre Peppa Pig. Neste vídeo vamos examinar mistérios em Peppa Pig que precisam de explicação. Primeira pergunta, por que os personagens sempre caem ao rir? Já pensou se isso acontecesse na vida real? Todo mundo caindo enquanto ri. Todo mundo andaria por aí usando joelheira e capacete. Mas sério, por que eles caem rindo? Precisamos saber. Madame Gazela é vampira? No episódio Festa da Abóbora, Madame Gazela estranhamente não tinha reflexo no espelho, o que foi até notado pelo narrador. Ela também afirmou nesse episódio que a fantasia de vampiro da Suzy a fazia lembrar dos velhos tempos. Isso fez com que as pessoas teorizassem que Madame Gazela era uma vampira. No episódio A Casa da Madame Gazela, uma árvore de Natal velha ao lado da casa deixa a Madame Gazela torta. Senhor Touro sobe na árvore para ver se há seres vivos e encontra morcegos. Madame Gazela diz que os morcegos a fizeram lembrar dos velhos tempos. Além disso, como a árvore de Natal é muito grande e Madame Gazela a possui desde que era uma arvorezinha, isso implica que Madame Gazela pode ser imortal. Esses dois episódios assustaram as pessoas e mostram de forma sutil que a franquia Peppa Pig é mais sombria do que poderíamos esperar e que realmente existe uma história de fundo. Sr. Raposa é um dos personagens mais suspeitos de Peppa Pig. Em um episódio, Vovô Pig põe suas galinhas para dormir e comenta que alguns animais comem à noite. Ao se virar, Sr. Raposa aparece de repente. Isso é realmente suspeito. Como todos sabemos, as raposas são conhecidas por atacar as fazendas durante a noite. Então o Sr. Raposo no galinheiro à noite pode sugerir algo. No episódio A Delegacia de Polícia, vemos cartazes do lado de fora da delegacia. No cartaz há símbolos de raposa em ambos os lados. Isso pode indicar que o Sr. Raposa é procurado pela polícia, pois todos os itens da sua loja têm um adesivo parecido com o do cartaz. Tudo isso parece muito interessante, apesar de ser engraçado. Pode ser uma prova de que ele é realmente um ladrão profissional. O mais curioso é ver o pequeno Fredinho já com tendência natural para ser policial. Quando Peppa e Suzy conversam sobre o futuro e vemos a imaginação delas anos depois, Fredinho aparece adulto e já é policial. Talvez o Fredinho prenda o Sr. Raposo no futuro, quem sabe? Mas uma coisa é certa, tem algo suspeito acontecendo com o Sr. Raposo. Em um episódio, toda a família assiste Sr. Batata na televisão. O Sr. Batata faz um programa de exercícios, então no mundo da Peppa Pig, a batata simboliza boa forma física. Aqui fica realmente bizarro. O Sr. Batata incentiva os telespectadores a comerem saudável, com muitas frutas e vegetais. O Sr. Batata sabe que é um vegetal, certo? Então, é um animal falante fantasiado? Ou será que o Sr. Batata tem o privilégio de ser o único vegetal gigante vivo nesse lugar? Bem estranho, não é? Agora, vamos falar sobre uma das perguntas mais perturbadoras sobre Peppa Pig. No episódio O Caminhão de Bombeiros, vemos Papai Pig e seu time de futebol se reunindo para um churrasco. Quando olhamos para os personagens no churrasco, podemos ver que há uma zebra, um coelho e um pônei que são vegetarianos. Além deles, temos Sr. Touro e Sr. Pig no churrasco, representando os dois principais grupos de carnes usados mundialmente, bovina e suína. Então, que tipo de churrasco um grupo de animais como esse pode fazer? É realmente perturbador pensar nisso, não é? Quem já viu o desenho percebe que o chão treme quando o Papai Pig pula, mas ninguém repara nesses pequenos terremotos. Sabemos que os personagens são porcos, mas talvez o Papai Pig devesse seguir a dieta do Sr. Batata para emagrecer. Se continuar, ele vai destruir a cidade inteira. Como sabemos, Peppa é a irmã mais velha do George, que é bem mais novo, mas ambos estão na mesma turma na escola. Isso é um pouco estranho, não acha? Talvez o George seja excepcionalmente talentoso e esteja muito à frente do resto da sua turma na escola. Ele consegue fazer tudo o que a Peppa faz na sala de aula, então talvez seja um pouquinho gênio. Há também a teoria de que Peppa tenha dificuldade de aprendizagem e está sendo retida em algumas séries. O desenho não esclarece isso explicitamente, deixando em aberto para a interpretação. Todas as famílias de animais moram em casas no topo de enormes colinas. Os criadores do desenho explicaram que desenharam as casas assim para que parecessem feitas por crianças. Eles quiseram criar o desenho sob o olhar de uma criança e acharam engraçado pôr casas no alto de colinas bem íngremes. Mas nem todo mundo tem uma casa em uma colina. A família Coelho mora em uma toca dentro de uma colina. Quando os filhotes de coelho visitam a Peppa, Ricardo Coelho chora por medo das escadas. Rebeca Coelho explica que eles não têm escadas na casa deles.
No dia seguinte, Peppa e George vão brincar na casa dos coelhos e se surpreendem ao descobrir que a família Coelho mora debaixo da terra. Eles precisam engatinhar por um túnel de terra até o quarto e só podem comer cenouras, que afirmam adorar. Por que a família Coelho é tão pobre? Será que há preconceito contra coelhos nessa cidade? Isso é estranho. Falando em coelho, vamos discutir por que Dona Coelha tem tantos empregos. Dona Coelha já foi piloto de helicóptero, balconista, bibliotecária, motorista de ônibus, vendedora de sorvete, maquinista, operadora de reciclagem e atendente de bilheteria. O que há nessas cenouras? Como ela faz todo esse trabalho? Alguns espectadores acham que ela pode ter se clonado e outros acham que isso passa uma mensagem sobre ser solteira versus ser casada. Ou talvez a senhorita Coelha seja uma workaholic para compensar seus profundos sentimentos de tristeza opressiva pelo fato de ser forçada a viver em uma toca subterrânea enquanto todos os outros têm uma casa no alto da colina. Só estamos especulando, mas o sistema parece manipulado contra os coelhos. Uma coisa curiosa no desenho é que alguns animais, como os patos do parque e o peixe dourado, são só animais normais. Enquanto isso, Peppa Pig, seus amigos e sua família falam e têm qualidades humanas. Por que isso? Por que alguns animais se comportam como humanos e outros se comportam apenas como animais normais? É quase tão confuso quanto a batata falante. Uma dúvida sem resposta em Peppa Pig que intriga muitos é: como os animais predadores se alimentam no mundo da Peppa Pig? Por exemplo, no episódio em que George fica doente e a família chama o Dr. Urso, e como todos sabemos, ursos são um dos maiores carnívoros da natureza. Aqui, uma casa cheia de porquinhos fofos e suculentos seria uma ótima oportunidade para ele. Mas ele é só um médico e foi à casa dos porquinhos apenas para confirmar que George estava resfriado. Além do Dr. Urso, Papai Porco projetou uma casa para uma família de lobos. E nesse episódio tivemos até uma referência rápida à história dos 3 porquinhos. Lembrando que nela, a intenção do lobo era comer os 3 irmãozinhos no jantar. Também não podemos esquecer do leão e do crocodilo que trabalham no zoológico da cidade da Peppa. Percebemos que, entre todos, a única pessoa que ficou assustada com esses animais ferozes foi a Madame Gazela. Então, a pergunta é, o que eles comem diariamente? Afinal, são vegetais? Se eles só comem vegetais e frutas, comer o Sr. Batata ou Tumirtilo os tornaria carnívoros de novo? Sério, esse programa pode ser confuso às vezes. E com isso chegamos ao final do vídeo. Como sempre, nos vemos no próximo vídeo.